Oficialmente falando de Copa do Nordeste, Limpions League, vamos começar falando do Vozão, né, que venceu mais uma, fez 1-0 no América de Natal, né, e se manteve ali no G4 do Grupo B, 7 pontos agora, ali mesma pontuação do Bahia, mesma pontuação do próprio América de Natal, liderança desse momento da chave é do CSA, mas lembrando que o Ceará tem um jogo a menos, né, tem um jogo a menos, o jogo contra o Bahia, que foi adiado e sabe lá Deus quando esse jogo será realizado, mas mesmo com um jogo a menos, o Vozão está no G4 e Thiago Minhoca, vamos falar dessa partida. Gol de Pedro Raul, que também caiu nas graças do torcedor, né? Eu falei do Sérgio Oliveira aqui, que em pouco tempo caiu nas graças do torcedor do esporte. Pedro Raul, 2 jogos, 2 gols. Abemos camisa 9 ou muito cedo também? Maracanã e América de Natal também não dá para dizer que achou o cara aí que vai resolver os problemas ali da posição de centroavante. Não, pois é, boa noite, Fábio, boa noite Boa para quem noite. está acompanhando. Não, habemos, podemos dizer esse termo, sim, habemos. É claro que o Pedro Raul é uma peça bem importante para esse contexto que o Ceará estava atravessando no começo da temporada. Eu ainda acho que vai necessitar de mais um centroavante, né? Porque, enfim, o rodízio ali tem uma sombra. Hoje, por exemplo, entrou o garoto da base, o Guilherme, que eu acho que tudo bem, o Ceará tem que ter um atleta como da base, assim, para algum contexto de urgência, né? Ele ser ali um reserva e entrar no contexto de algum jogo, mas ao longo da temporada vai exigir mais. Mas o jogo de hoje, né, que aconteceu no PV, o jogo cedo, né, aquele horário complicado, então ali a torcida demorou a entrar no estádio, até por conta desse contexto, né, do horário mais cedo, mas o Ceará precisava vencer o jogo. Venceu ainda pelo placar mínimo, né, o Ceará está tendo dificuldade de fazer o que ele tem feito, pelo menos em boa parte dessa temporada, uma quantidade maior de gols, na Copa do Nordeste especificamente. Tá tudo ali muito pingado, a vitória sobre o CSA foi também de 1-0, agora também a vitória de 1-0, o jogo do Confiança, o Ceará jogou melhor, mas ficou no empate, teve a derrota para o Náutico. Mas quando você olha o ano do Ceará até agora, o Ceará está cumprindo suas metas, né? Mas, não sei, a sensação é que o jogo de hoje também ele é é aquele contexto do torcedor mais pé atrás, né? Tipo assim, será que esse time vai ter condição realmente de disputar a temporada inteira e tudo mais? Porque, pô, a dificuldade... Porque eu acho que foi 2 tempos distintos. Um Ceará bem melhor no primeiro tempo, assim, dominou, Isso. posta a bola, agrediu e tudo mais. E um segundo tempo que parece que deu uma relaxada, né? Parece que achou que não ia sofrer consequência e o América deu sustos ali no segundo tempo. Então, eu acho que o mais importante para o Ceará hoje era confirmar essa vitória. Poderia ter sido uma vitória melhor, né, em termos de saldo de gols, visando aí desempates que podem ainda precisar ao longo do campeonato, mas a vitória tinha que ser necessária e agora deve girar o elenco, né, para o jogo do próximo sábado, diante da equipe do Maracanã, jogo da volta da semifinal do Cearense, e conseguiu aí os 3 pontos, que era o mais importante hoje. Muito bem, a galera já está aqui também chegando nos comentários, né? Vou dar uma moral aqui. O João Pedro, sempre por aqui, torcedor do Vozão, fala seguimos. O ER Felipe fala que o Ceará jogou mal, mas ganhou. É, E ele fala que quer ver a análise desse grande fera Minhoca, que é extremamente coerente. essa fera, meu, já diria Faustão. Isso. O Caio Porto tá aqui, diz que você está com cara da privação de sono. Você não está dormindo, Thiago Minhoca, é Cara, isso? não, eu tô, mas é porque hoje eu não fui. Geralmente, quando eu venho fazer live aqui, é porque eu estou vindo diretamente da rádio, né? Ou do estádio, que eu vou fazer as vezes transmissão. Hoje não, hoje eu fiquei em casa, né? Teve um rodízio lá de comentarista e fiquei em casa assistindo sofá e tal, comendo alguma coisa e tudo. E aí eu fiquei no modo preguiça, né? Mas acompanhei o jogo sim. Mas é isso, a carinha aqui de sono é a carinha de quem tá em casa aí, ó, dormiu, tirou o cochilo à tarde, entendeu? Ah, muito bem. Aquelas Então é o coisas. inverso, não é a cara do cochilo da tarde, né? Não, mas você também tem uma carinha de sono, eu quero deixar claro isso. Você tem uma carinha Não, também de que mas. dorme bem, viu? Só sou eu, não. Pô, queria dormir mais, viu? Mas enfim. Eu também. É,
O Técio Santiago, ele falou que o jogo do Ceará fica no modo preguiça. Mas o Ceará não foi tão preguiçoso assim. Você achou, Thiago Melo? No primeiro tempo ali teve bola na O trave, primeiro teve o tempo não. gol. É, E aí no segundo tempo, sobretudo nos primeiros 10 minutos, né? Quase tomava um empate ali, né? O sim. Ceará voltou realmente cochilando, né? Voltou no modo preguiça. E aí, mas depois controlou o jogo, né? Depois ali dos 15 minutos, controlou e não teve tantos sustos É assim. porque era 1-0, 1-0 não é bem placar para você ficar tranquilo ao longo do jogo, né? Tinha que ser um time muito fraco mesmo. Por exemplo, quando o Ceará enfrentou o Sergipe na Copa do Brasil. O Ceará também fez 1-0, demorou para fazer o segundo gol, mas você não tinha a menor noção que o Sergipe ia conseguir fazer um gol ali, enfim. O jogo hoje não, o jogo hoje, o América tá olhando também para o seu campeonato estadual, né? Eu acabei de ver uma mensagem no Twitter do João de Andrade Neto, né? Nosso colega que fazia parte aqui do Projeto 45, e ele citou uma coisa que eu considero realmente assim eu acho que tem coerência no que ele menciona. Equipes que são de Série C e Série D, é muito puxado ter que dividir a atenção campeonato estadual e, ao mesmo tempo, Copa do Nordeste. Então, equipes de Série A, como é o caso do Ceará, do Vitória, do Bahia, do Fortaleza, do Sport, eles têm, até às vezes, dar o luxo de poupar o time e ainda conseguir fazer um Isso. time para vencer, né? A grande questão, e aí é o ponto que eu concordo com a mensagem que foi dita, né? Quando o Ceará enfrenta uma equipe como a América de Natal, mesmo sabendo que o importante era vencer, a maneira como o Ceará também largou o jogo muito cedo ali no segundo tempo, deu uma sensação de que foi um time que brincou, né? Porque, assim, o Ceará tem conseguido todos os seus objetivos até aqui, nesse começo de temporada. Só que, assim, não estou dizendo que tem que olhar para o outro lado, mas o outro lado, às vezes, reflete um pouco, né? Porque essa rivalidade muitas vezes acontece. O Fortaleza tem passado por essa dificuldade. O Fortaleza, às vezes, acha que vai conseguir naturalmente, às vezes nem consegue. O Ceará tem conquistado. Mérito do Ceará também, mas às vezes é ali, é um detalhe, é um cochilo, é um adversário que tivesse um pouco mais ligado. Então, alguns jogos, eu acho que mais na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, o Ceará, para mim, sobra mesmo, assim, em termos de. O jogo está muito melhor, o Ceará está jogando bem melhor o Campeonato Cearense do que a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, o Ceará, se você olha assim, a grande atuação, na minha avaliação, foi o duelo contra, acho que até dois, o CSA e acho que até mais o do Confiança, que o Confiança, o Ceará jogou bem, mas ele não conseguiu traduzir o bom jogo no resultado, que acabou ficando um empate. Mas o próprio CSA que o Ceará jogou melhor foi um gol aos 40 do segundo tempo, né? A pior partida da temporada do Ceará foi a derrota para o Náutico. Então ainda não teve atuações tão boas. É claro que a gente tem que fazer uma certa ponderação, mesmo sabendo que a gente não está tão no começo de temporada, assim, né? Já tem alguns jogos, mas o Ceará estava 10 dias sem jogar, jogou no sábado e já jogou hoje. Desculpa, jogou domingo e já jogou hoje na quinta-feira. Algum jogador, o Mugni jogou os 90 minutos do jogo passado, voltou a jogar de novo 90 minutos. E eu acho que também, em certa parte, daqui a pouco a gente vai entrar na análise, né, individual dos jogadores e também do treinador. Eu acho que o Condé também, Fábio, eu acho que ele faltou ali um time de troca, sabe? O Ceará já não estava respondendo bem no segundo tempo, eu acho que ele demorou um pouquinho, fez a troca, não causou efeito, demorou de novo. Eu acho que o Rômulo já poderia ter entrado antes, mas eu também não vou fazer uma crítica tão pesada, porque eu também não sei o quanto o Rômulo saiu desgastado do jogo do domingo, né? Então eu não sei o quanto não estava nas melhores condições. O Pedro Henrique, que voltava, se lesiona logo no primeiro tempo, sabe? Uma lesão que até preocupa. O Ceará vai ter que fazer exame de imagem amanhã para saber se houve algo mais sério, né? Vou torcer para que não aconteça nada muito sério com o Pedro Henrique, mas pode ser que perca o Pedro Henrique aí, assim, no pior dos resultados, né? E torcendo para que não aconteça, pode perder o jogador até pela temporada inteira, pode ter sido ligamento ali, então realmente preocupa o Pedro Henrique depois dessa lesão que aconteceu no jogo de hoje, porque ele não conseguiu continuar. Enfim, vamos ver como é que vai ser aí essa recuperação dele, né? Que seja algo mais simples, que se for uma lesão, que seja algo menos sério, a ponto dele voltar logo. Então foi um jogo, de fato, onde o torcedor que foi, apoiou, vibrou e tudo mais, mas ele sentiu que o jogo, em um determinado momento, gerou uma certa dúvida.
E aí são essas atuações, às vezes, do Ceará, que para os torcedores mais pessimistas, e quem sou eu para criticar o pessimismo de torcedores, porque eu sou dessa linha, né? Eu entendo o contexto realmente de ficar preocupado. Porque esse é o tipo do jogo que, obviamente, o Ceará não vai conseguir manter sempre grandes atuações. Quando tiver uma atuação, tem que ter o resultado, como aconteceu hoje. A questão é saber se isso vai prevalecer numa Série A. Porque, obviamente, os adversários que o Ceará está enfrentando, pelo menos nesse começo de ano, né, praticamente com exceção do Fortaleza, todos são adversários mais factíveis para o Ceará prevalecer. Então, hoje, de fato, o resultado ele entra nesse contexto, o jogo do domingo, curto, talvez relaxou demais, o nível de concentração foi mais alto ali contra o Maracanã, mas realmente, assim, no geral, acho que o Ceará ficou a desejar na noite de hoje, mas, claro, pelo menos cumpriu a sua meta de vencer o jogo, que era o mais importante. O Ceará e eu acho que outros times também, o Vitória, né, que tá invicto na temporada. É muito difícil a gente conseguir projetar o que eles vão fazer na Série A por esse início de temporada, né? Até porque os adversários vão jogar de uma forma que a grande maioria dos adversários não jogam, né? O Ceará vai jogar muito mais reativo na Série A do que propositivo, como é a obrigação jogar a maioria dos jogos da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense. Então é até meio. O torcedor, pô, deveria estar atropelando, né? Pegou a América de Natal que tomou 4? Tomou quanto do Bahia, o América? Foi Cinco do 5, Bahia, né? 5-1. Tomou 5 do Bahia, era para fazer uns 3, pelo menos. Eu acho No que o 4 torcedor do União, lá do de União na Copa do Brasil, Araguaína, né? Araguaína, que até está sendo eliminado, né? Foi eliminado agora pelo Maringá, na Copa do Brasil. Isso. Aí é isso, Então, talvez vai isso. Essa equação que o cara coloca na cabeça, né? Pô, tomou 5 do Bahia, perdeu pro time lá de Tocantins, o América, e a gente não ganha, pô. E eu acho que até, eu não vou dizer atropelo, não, certo? Eu acho que o que o torcedor pode estar criticando, talvez alguns imaginaram que o Ceará poderia atropelar hoje, mas é ganhar com mais tranquilidade. O Ceará não ganhou com tranquilidade esse jogo. Ganhou tomando susto, mas eu acho que faltou realmente ali fazer um segundo gol, tranquilizar. Acho que teve muito erro no segundo tempo, né? Daqui a pouco vou elencar assim, as peças que eu acho que mais cometeram falha nesse tipo. Mas foi um jogo nesse cenário, sabe, Fábio? Onde o Ceará, em muitos momentos, pecou, sabe? Numa última jogada, numa jogada a mais, prender demais a bola. Então, alguns jogadores. Aliás, eu acho que esse é o ponto que eu até queria destacar, sabe, Fábio? Eu acho que nesse momento, o Ceará até agora já realizou seis jogos no Cearense, já foram 4 jogos na Copa do Nordeste e um jogo de Copa do Brasil. Então, 11 jogos, 9 vitórias, um empate e uma derrota. Então, assim, um aproveitamento hoje só não é melhor do que o do Internacional. Eu não sei se agora com essa vitória passou o Internacional, mas o Ceará é um dos melhores aproveitamentos de time da Série A e sempre ponderando. Claro que os adversários do Mirassol são bem mais difíceis do que os adversários do Ceará nesse início de temporada, né? Só para dar um exemplo. Então, o que começa para mim a ficar mais desenhado no momento é quais são as peças hoje mais confiáveis do Ceará e quais são aqueles jogadores que começam a se tornar, de uma certa forma, alvo, né? Assim, da torcida. Tipo assim, jogador que já está começando a irritar, jogador que já está começando o torcedor não ter muita paciência. O jogo de hoje, como foi esse jogo de 1-0, uma performance questionável em alguns momentos, alguns atletas saíram do jogo de novo com a perspectiva negativa. Outros jogadores com positiva. Então, até volta naquela sua primeira pergunta, quando você fala do Abemos Camisa 9, Pedro Raul hoje, ele acaba tendo esse agrado do torcedor, porque primeiro era uma carência para a torcida do Ceará. Precisaria chegar esse Camisa 9. E era uma carência, Fábio, que muitas vezes ela não era, digamos, ela não era de fato correspondida. Porque quando chegava o 9, até mesmo o 9 com uma característica de uma expectativa, eu vou pegar um caso, porque era questão muito de carência, né? Quando veio o Matheus Peixoto em 2022, o torcedor ficou até animado. Mas não era por conta do Matheus Peixoto, é porque o Ceará precisava contratar um camisa 9. Aí chegou o Matheus Peixoto. O Peixoto não entregou aquilo que se esperava dele. O Pedro Raul, ele chega já no primeiro jogo, dá uma assistência, faz um gol, e no jogo agora já faz um gol de novo. Então, assim, é claro que é muito curto,
os adversários são diferentes. Hoje mesmo eu senti que o Pedro Raul não fez um bom jogo tanto quanto foi o jogo que ele fez de estreia contra o Maracanã, que para mim ele foi muito mais participativo. Hoje ele prendeu bola, chegou a perder algumas jogadas, mas é um jogador hoje que ele começa já com status positivo. E ele, eu acho que também, o próprio atleta, ele se vê motivado nesse momento de estar no Ceará. O cara chega, já dá uma assistência, faz 2 gols, né? Então, assim, dá para ver que ele está recuperando essa confiança. Então é importante, não só para o Ceará, mas também para o próprio atleta, para, obviamente, ir crescendo de rendimento. Outros atletas não, né? E tal. Então, algumas coisas ainda no Ceará, acho que ainda precisa de ajuste. O Ceará está muito bem até aqui, mas é aquela coisa. Um time que tem as limitações técnicas que o Ceará tem, se baixar um pouquinho a concentração, vai sofrer. Então, o Ceará vai sempre exigir um nível de carga de concentração muito elevado, tem que ser um time de muita intensidade, e algumas vezes, quando isso não acontecer, a gente pode ver um jogo como foi hoje. Como foi o jogo, por exemplo, diante da equipe do... Enfim, outros jogos que o Ceará acabou tendo, né? Uma certa dificuldade ali, com placares magros, né? Então, eu vejo que, nesse momento, o Ceará ainda tem mais a acrescentar. Ainda acho que no elenco, essa janela que vai abrir agora na segunda-feira, no dia 10, eu acho que o Ceará claro, já vai trazer um volante, mas eu ainda vejo mais peças a buscar. Eu ainda acho que precisa de mais um camisa 9, talvez mais um jogador de lado, de característica de velocidade. Enfim, algumas coisas começam a desenhar que talvez vai precisar de mais nesse contexto, e vamos ver como Goleiro, será. precisa? Eu iria atrás de goleiro, porque até agora, até mesmo o principal jogo do Ceará no ano, que foi contra o Fortaleza mal finalizou naquele dia. Então eu ainda tenho receio. Eu acho que para o começo da temporada, o Bruno tá bem, certo? Eu acho que o Bruno tá bem, mas eu ainda tenho desconfiança do Bruno, ainda vejo uma certa insegurança. E quando eu menciono isso, para ser às vezes determinante. Eu acho que um goleiro às vezes é fundamental. Eu não sei o quanto o Ceará vai atrás, porque para isso acontecer, o Ceará tem que se desfazer de algum goleiro. Renovou com o Richard. Teoricamente, o goleiro que teria que sair é Fernando Miguel, né? Não sei se eles pensam em desfazer do Kehler. Acho difícil, mas pode Mas o acontecer. Fernando Miguel está ficando no banco e o Kehler não, né? E o Kehler não. Pode ser um indício também de que Kehler, enfim. Mas eu acho que o Ceará precisaria, assim, eu já falei isso no final do ano passado, né? 2 posições que eu achava fundamental para o Ceará, um bom camisa 9 e um bom goleiro. E eu acho que o Ceará deu uma cartada bem errada aí quando trouxe o Kehler, e agora conseguiu trazer o Pedro Raul, um jogador que faz artilheiro do brasileiro. Então acho que apostou bem, mas eu ainda acho que precisa de mais um outro camisa 9, na minha avaliação. Muito bem. Comentário aqui do Thiago Rocha, ele fala que o Sobral atrapalha muito o desenvolvimento do Lourenço no jogo. Nas partidas em que o Condé entrou com os 2 no meio, não foi tão envolvente. E aí, concorda? Acho que o Léo Fontinelli também sempre fala, acho que você também, Mioca, que a melhor dupla de volantes é Richarlison e Lourenço, né? Mas o Sobral não perde espaço, né? Na verdade, essa, digamos, é a dupla considerada ideal. Mas às vezes o Lourenço também não faz boas partidas. Alguns jogos o Lourenço também está abaixo. Por exemplo, o Sobral, no jogo do Maracanã, por exemplo, para mim jogou melhor do que o Lourenço. Hoje já foi o contrário, na minha avaliação. Mas eu acho que é mais a combinação mesmo. Eu acho que tem que ter um jogador do perfil. Não, eu tô o Dieguinho, quando entra, eu acho que a dinâmica do Ceará melhora. Claro que hoje, realmente, eu acho que o problema hoje do segundo tempo não passou nem muito pela dupla de volantes. É porque realmente essa bola no ataque, as transições do Ceará foram muito desperdiçadas, assim, sabe? Fernandinho, Martins e tal. Muitas jogadas que o Ceará poderia ter aproveitado melhor o contra-ataque para fazer 2-0, e o Ceará não aproveitou por excesso de jogada, de querer prender demais a bola, de tentar dar um passe mais difícil e tal. Então, eu acho que ficou contra isso. Mas eu acho que essa questão dos volantes é um outro ponto que o Ceará, por isso que eu estava citando. O Ceará vai trazer mais um volante. E eu acho que tem que ser um volante de característica de boa recuperação de bola. Não precisa ser... O Richardson tem isso também, né? Mas se puder ter, que é claro, né? O nome especulado da vez foi o de Charles. Pode até ser que esse problema, se por acaso o Corinthians entrar numa crise aí, acho que, vamos lá, na lógica do torcedor do Ceará, se for querer imaginar que o Charles pode vir para o Ceará, talvez fosse bom imaginar que o Corinthians cai agora
nas na semifinal do Campeonato Paulista para o Santos e, por exemplo, cai na Libertadores. Eu acharia maravilhoso, aliás. Então, se isso acontecendo, pode ser que o Corinthians... A grande questão é que o Corinthians não tem muito dinheiro para contratar, né? E eu não sei se eles vão querer liberar atletas. Isso aí eu acho que é uma equação, às vezes, que para o Corinthians eles só conseguiram contratar um jogador. Dinheiro o Corinthians não tem há muito tempo, mas ele contrata, viu, meu? Isso não é problema não ter dinheiro, não. Isso não é empecilho, verdade. Mas é isso, eu acho que seria uma boa contratação para o Ceará, o Charles. Eu acho que é um jogador que tem uma característica de jogo que se encaixaria nesse perfil para fazer ou uma dupla com o Lourenço ou uma dupla com o Sobral. Eu acho que o Sobral é o mais difícil de adaptar hoje, porque ele teria que ter, talvez assim, o Richarlison realmente como volante, que é um volante, mais camisa 5 mesmo, muito embora o Richarlison, para mim, tem qualidade quando avança o ataque, para mim ele tem boa distribuição de jogo, mas ainda carece. Eu acho que o Ceará vai ter que olhar bem o mercado, eu acho que tem que também abrir o horizonte, nessa ideia de, tudo bem, o Charles talvez seja o ideal. E aí, claro, eu não estou com nenhum nome na cabeça aqui agora, mas eu acho que o Ceará pode ampliar essa opção de mercado. A grande questão, porque eu acho que o nome que seria melhor, o Ceará não conseguiu fechar, o Baralhas teria sido, sabe assim, a peça que eu acho que seria o encaixe perfeito, seria, para mim, o volante titular do Ceará, com o Richards como reserva seria uma boa aposta, mas como acabou indo para o Vitória, o Ceará perdeu, para mim, um grande nome, seria um nome fácil hoje titular do Ceará, sem sombra de dúvidas. Assim. Aproveitar, né? O Charles já vestiu a camisa, né, do Ceará, o Ceará tem boa relação com o Corinthians, né? Então, quem sabe aí pode pintar um reforço nos próximos dias pro Vozão. A galera que tá preocupada com o Pedro Henrique, né? Ainda não se sabe, né? Vai fazer exame ainda, não é isso, Thiago Minhoca? Então não temos Isso. Foi uma a jogada. informação da gravidade, né? Foi uma jogada que o jogador do América vem de maneira totalmente estabanada, atropelando ali tudo. Eu não senti maldade na jogada, mas eu senti muito. Foi uma coisa muito desproporcional. Eu não acho que ele quis machucar, mas eu acho que ele quis realmente fazer uma falta, e foi uma falta forte. Só que eu acho que houve também um certo acidente de trabalho, porque quando ele vai cair, ele cai sobre a perna do Pedro Augusto, né? Ou, desculpa, do Pedro Augusto, do Pedro Henrique. Mas o que preocupa é isso, porque o Ceará já tem carências muito grandes ali no setor ofensivo, né? Eu até tinha falado isso do jogo do Maracanã, que o Ceará tinha um desenho de um time ideal, porque como o Pedro Henrique não jogou contra o Maracanã, estava se desenhando possivelmente ali um Rômulo Mugni, Pedro Henrique e Pedro Raul. Muito embora hoje quem foi escolhido foi o Wailon, né? O Rômulo ficou no banco, mas aí essa lesão do Pedro Henrique preocupa, porque eu acho que no mínimo, ele pode estar perdendo aí os jogos das semifinais e das finais, sabe assim? Seria até surpreendente caso ele, assim, torcendo para que seja, né? Se foi só uma pancada, mas ele estava com muita dor, muita dor. E a gente já viu esse cenário, né? Esse tipo de imagem no futebol, quando o jogador tenta voltar e não consegue, não é só a pancada, né? É algo ali realmente que tem afetado, e aí vira realmente uma preocupação que pode ser uma preocupação para a temporada inteira, ou seja, o Ceará vai ter que contratar mais um jogador, e eu não sei se vai conseguir contratar um jogador da qualidade parecida com a do Pedro Henrique, né? Assim, se for maior, então, acho que talvez seja mais complicado ainda. Então, realmente preocupa muito o Pedro Henrique, porque realmente a maneira como ele saiu, ele tentou ficar em campo, depois ele não conseguiu ficar, e aí vamos ver como é que vai ser, né? Vamos torcer para que seja a lesão de menor tempo possível. Se passe um mês ou 2 meses, que seja a menor possível, para o Ceará também não ter, muito embora, por mais que seja um mês está começando o Campeonato Brasileiro. Então o Ceará vai precisar, até porque vai ter as finais do Campeonato Estadual e a reta final da Copa do Nordeste, né? Então é muito importante o Ceará ainda nessa janela, né? Segunda-feira já tentar ficar de olho, a depender do resultado que sai do exame do Pedro Henrique. Pois é, né? Jogador importante, é uma das referências técnicas aí desse Ceará. Então, torcer aí pra não ser nada grave aí com o PH. Minhoca, vamos pro campinho? Bora, eu ia falar um pouco mais do jogo, na verdade. Quer falar? Quero falar um pouco Então, mais da dinâmica. faça seu resumo do jogo. Até para aproveitar aqui, né? Aproveitar a presença da galera aqui no chat, né? Thiago Ribeiro participando aqui. Thiago,
Thiago Ribeiro, eu não sei se você está me conhecendo agora, mas deixa eu só para te explicar. Eu analiso o jogo, certo? Eu não analiso o resultado. Como eu falei, para mim o resultado foi bem importante, mas a atuação não foi tão boa. E claro, a sua opinião é muito bem-vinda, você tem todo o direito de discordar, mas eu não estou desmerecendo a vitória do Ceará. Na verdade, eu acho que a produção de jogo hoje do Ceará não foi tão boa assim, e tudo bem, entendeu? Isso não vai mudar o resultado de maneira nenhuma. E aí é o ponto que eu queria até entrar, por isso que eu estava pedindo para o Fábio para entrar um pouco mais no jogo. Eu acho que o grande mérito do Ceará no primeiro tempo, algo que eu senti falta também, de certa parte, né? Eu acho que o time do sábado me agrada mais do que o time que entrou em campo hoje. Eu gosto mais de imaginar uma ideia de Rômulo e Mugni dentro de campo juntos, tentando se conectar, se buscar, né, durante o jogo, porque a qualidade de passe de um é a qualidade do passe de outro, faz o Ceará, na minha avaliação. É claro que foi um jogo contra o Maracanã, um adversário que não é bem parâmetro, mas a dinâmica de jogo do Ceará, para mim, ela é muito mais envolvente. É um time muito mais rápido, é um time que produz muito mais possibilidades. Porque no jogo de hoje, especificamente, eu só consegui enxergar no Mugni e no Matheus Bahia essa possibilidade de alguém construir jogada para fazer o gol. Eu não via, assim, o Ailon muito sumido, sabe assim, o Ailon praticamente pouco efetivo durante o jogo. O Pedro Henrique não teve muito tempo, entra o Fernandinho. O Fernandinho não está vivendo uma grande fase nesse momento, está até numa fase bem ruim na minha avaliação. E o meio de campo, como o pessoal do chat estava falando, e eu concordo, Sobral e Lourenço também não estavam conseguindo acertar muitas jogadas, principalmente o Sobral, que estava errando até mais, assim. Mas o Lourenço também estava com uma certa dificuldade. Então o Ceará estava com muito problema de criação. Muito embora dominava essa posse da bola, dava para ver claramente que o goleiro do América muito inseguro. Você viu a falta, né, que o Mugni bateu, né? Não foi uma falta tão difícil dele defender, ele quase tomou um frango, né? Então o Ceará conseguiu jogar melhor, mas eu sentia que não era um Ceará inspirado. Poucos atletas em campo estavam realmente no nível de atuação que, obviamente, né, a gente espera do Ceará. Então, esses dois jogadores que eu estava citando, Mugni e Matheus Bahia, foram responsáveis direto, não só pelas jogadas anteriores que o Ceará tentava finalizar de fora da área, tentou uma com Bahia, tentou uma outra com Sobral. Então, foi tentando em chute de fora da área, muito parecido com o que aconteceu no jogo do América. Muito embora o América, né, nesse ponto, o Maracanã fez melhor no jogo do sábado, a transição do Maracanã, o contra-ataque do Maracanã era mais perigoso. Nesse não, o América jogou linha baixa, linha baixa, linha baixa, e o Ceará tinha que ter muita inspiração para encontrar os espaços. E veio essa jogada. O belo passe do Mugni para o Matheus Bahia ali, na linha de fundo, fazer o cruzamento para trás, e o próprio PR9, né, vamos falar assim, pelo Raul, colocou ali a bola para dentro da rede, abrindo o placar, o que era justo, até porque o Ceará buscava mais fazer o gol, e a jogada em si, né, desses dois atletas que eu estava considerando os principais, bastavam eles se conectar que a jogada sairia, e o passe ali do Matheus Bahia foi muito bem executado para abrir o placar. E o Ceará poderia ter feito, eu acho que o Ceará, por isso que eu estava dizendo, faltou um pouco mais de inspiração, até para fazer o goleiro trabalhar, sabe? O goleiro da equipe do América. Porque ele passava muita insegurança. O Ceará tentou alguns chutes de fora da área na volta do segundo tempo, né? Bom lembrar que já no primeiro tempo tinha tirado o Pedro Henrique pela lesão e entrado com o Fernandinho. O Ceará volta bem meia boca, assim, bem fogo baixo mesmo, e tentou ali com uma falta de fora da área do Mugni, uma outra falta com o Lourenço e tal. Foi tentando mais na bola parada, que também é um artifício, né? Obviamente, o Ceará estava buscando, mas o Ceará não estava tão bem assim. O América volta melhor e começa a causar alguns sustos, principalmente, e aí só um parêntese, né? Uma arbitragem muito ruim hoje, muito ruim. No primeiro tempo, acho até que foi mais contrária ao América e no segundo tempo mais contrária ao Ceará, mas no geral uma arbitragem péssima. No primeiro tempo, uma bola que bate no braço do Ailon, que nem ele nem o Bandeira deram. Teve uma chegada no segundo tempo que o jogador do América faz um carrinho por trás, ali, era um lance para amarelo, o jogador já estava amarelado, era para expulsão, também não expulsou. Fora outros lances lá de maneira bizarra, ele marcando o contrário. Lance que era para ser escanteio, não dava, enfim, falta que ele não dava, outros lances que ele dava falta e que não era falta. Então, realmente foi uma arbitragem que a qualquer momento ali, principalmente no jogo desse de 1-0, poderia ocasionar. E o Ceará teve sustos, né? Uma das jogadas que eu achei que o Ceará ia acabar tomando gol foi uma jogada pelo lado esquerdo ali do Bahia, que ainda, como eu sempre ressalto, o Bahia é excelente jogador,
Só que é aquela coisa, a compensação que o Ceará tem com o Bahia dentro de campo, o Condé vai ter que trabalhar isso muito na Série A, porque esse lado esquerdo é muito espaçoso para os demais adversários atacarem. Então, esse lado direito que tem ali, é impressionante como os adversários aproveitam muito bem, e uma dessas jogadas foi até uma cabeçada esqueci agora o nome do atacante do América, ele cabeceia para o chão, a bola quica e sobe ali. Então, ali, se aquela bola vai mais reta, talvez, não sei se o Bruno teria feito a defesa, mas é assim, não foi tantas chances do América, mas era um América que chegava mais vezes ao ataque. Essa foi, de fato, a única chance mais contundente do América, pelo menos no período que eu estava conseguindo, eu perdi ali 6 minutos de jogo porque deu uma queda de energia aqui em casa. Aliás, ontem, Fábio, só um outro parênteses desse parênteses, ontem quando terminou a live caiu a energia, e aí, enfim, torcendo para que não aconteça. Ainda bem, né, que foi depois. E também se cair, volta rápido, então, se caso caia, volta rápido. Mas, de toda forma, foi um segundo tempo onde as peças, as mudanças do Condé, eu também senti que não foi causando efeito. Eu já teria colocado o Romulo logo de cara. Não, volto a falar, não sei se foi por conta de desgaste, mas para mim o Ceará não estava conseguindo segurar mais a bola e, principalmente, muito jogador pecando, como eu citei antes. Martins, Fernandinho, com excesso demais. Acho que já no final o Fernandinho até melhora, consegue fazer ali umas 2 jogadas interessantes, mas, enfim, ficou 1-0, né? O importante aí foi a vitória para o Ceará, mas, enfim, vamos ver agora aí daqui para frente, lembrando que na próxima semana, Copa do Brasil, né? E o Ceará vai pegar o Confiança e vai ter que apresentar um nível de jogo melhor. Claro, o importante é vencer, é passar e tudo mais, mas para ter um pouco mais de segurança, né? Porque contra o Confiança na Copa do Nordeste foi empate, por exemplo, naquele jogo. Exatamente. Se bem que foi um jogo que o Ceará criou até mais do que criou hoje, né? Curioso. Empatou lá, criando mais, e venceu aqui contra o América, criando menos, né? Muito bem, agora sim vamos para o nosso campinho. Nosso querido Márcio Souza vai colocar na tela. Vamos analisar jogador por jogador, né? Começando com o Bruno Ferreira, né? Que foi importante, né? Naquele início de segundo tempo ali, teve intervenções importantes. Vamos lá. Eu gostei do Bruno, eu vou colocar um jogo bem para ele. Eu acho que ele chegou a trabalhar bem. Teve uma bola lá que ele foi, para mim, no tempo certo, que ele antecipou a jogada. Era uma jogada que o jogador do América, eu acho que ganharia ali. Se o Bruno não tem a leitura de sair logo do gol ali, talvez tivesse uma chance clara mesmo para o América fazer o gol. Então, acho que o Bruno estava muito atento às jogadas. Gostei também, assim, ele está muito bem assim nas bolas alçadas, mas são bolas que não estão... Ele ainda tem essa dificuldade, ainda vejo essa dificuldade. Mas hoje eu senti mais confiança nele, sabe? Eu senti que ele estava mais atento. Ele tem uma postura que, no começo, eu não gostava muito, não. Mas eu acho que ele está, não sei, maturando mais, ele está se tornando mais experiente. Está sendo um goleiro mais... aquele goleiro que comunica, sabe? Que gesticula muitas vezes, assim, está sempre atento às jogadas. Eu tenho gostado disso no Bruno. Apesar de não ter trabalhado tanto, eu acho que algumas jogadas foram fundamentais, assim, do Bruno aparecendo, né? Principalmente essa que ele antecipa ali, foi bem sagaz. Muito bem. A zaga hoje tivemos mudança, né? Éder é quem fez aí a dupla com o Ramon. Complicado avaliar a zaga. Deixa eu tentar lembrar aqui. Primeiro tempo, o Éder apareceu mais. O Éder era o zagueiro que avançava mais. Era o zagueiro que sempre verticalizava mais o passe, geralmente abrindo essa bola mais para o Fabiano pela direita. O Ramon também ganhou algumas disputas. Eu gostei mais do Éder hoje, mas eu não sei se também fica tão na frente do Ramon. Eu vou colocar um bem para o Éder e vou colocar um razoável para o Ramon. Posso estar sendo injusto, mas é só uma sensação que eu tive. Eu senti o Éder mais dinâmico, né, sendo mais objetivo. É claro que também se arriscou mais, mas isso também não gerou... Do que ele tentou, não gerou nenhuma... Não lembro de nenhuma absurdo que o Éder tenha feito. O Ramon acho que foi mais protocolar. Fez ali um jogo ok, ganhou algumas disputas. Mas também não, acho que não aponta também de muitos elogios. Também acho que não teve muito a esforçar dele. É isso. Para você tem briga aí nessa dupla de zaga?
Vem sendo Marlon e Ramon, né, a titular. Mas É, tem o Éder que jogou hoje, tem o William Machado, né, que é. quando entrou, entrou bem. Ou tá definido, Marlon e Ramon. Eu acho que até agora, dos jogos que aconteceram, até agora tá dando para utilizar qualquer um dos quatro. Qualquer um até agora tá dando para utilizar. É por isso que, assim, o Ceará muitas vezes vai ser difícil da gente falar de certas situações, como você falou, assim, o contexto que o Ceará vai encontrar na Série A, ele pouco encontrou até agora no mês dessa temporada. Pouco encontrou, sabe? Eu não sei o quanto o Ramon, sabe, o quanto o Marlon. Por exemplo, em termos de potencial, o Marlon, para mim, é o que representa talvez um jogador titular. O Ramon, ele tem Já um foi mais perfil testado interessante. também, né, no alto É, nível, né? é porque o Ramon no ano passado, e eu tô pegando o Ramon bem fisicamente. Teve alguns jogos que o Ramon não foi tão bem ano passado, sabe? Assim, mesmo bem fisicamente, ele tinha uma característica que às vezes era mais lento, às vezes não ia com muita força. Então, eu acho que essa dupla de zaga hoje está estabelecida porque consegue passar uma solidez. O Ceará só tomou 2 gols até agora nessa Copa do Nordeste. Muito embora também o ataque só tenha feito 3 gols, né? O Ceará está muito pingado ali os jogos do Ceará em termos de gols. Então, na minha avaliação, os dois zagueiros que podem ser jogados hoje ainda está cumprindo o gasto. Eu acho que quando a gente vê a final do Campeonato Cearense, e aí é que vai depender muito, né? Se for contra o Ferroviário, aí é um outro tipo de análise. Se for contra o Fortaleza, é um outro tipo de análise. Porque essa dupla, Ramon e Marlon, foi muito bem no Clássico Rei. Foi muito bom. Então eu quero ver isso em mais jogos, para saber realmente. O Ceará não teve, assim, eu não lembro de muitos jogos que o Ceará teve um contexto de levar Sofrer uma muito, pressão. né? Levar uma pressão, porque no jogo do Náutico, foi o segundo jogo da temporada, foi um jogo péssimo, né, defensivamente, principalmente do Marlon. Ainda era um Ceará que não tinha um goleiro que passava confiança também. Então eu gosto de analisar após o jogo do Ferroviário, porque ali, acho que o Querendo joga mais um jogo, mas depois que o Bruno entrou ali na meta, a defesa passou a ter um pouco mais de segurança e o Ceará também não sofreu tanto, né, até pelo perfil de jogos que acabou tendo. Mas acho que essa disputa, por enquanto, está sendo ganha pelo Ramon e pelo Marlon. Muito bem, vamos para as laterais, começando pelo lado direito com o Fabiano. Fabiano, eu gostei do jogo dele, mas deixa eu analisar bem aqui. A reta finalzinha ele cometeu um vacilo danado ali na reta final. Às vezes ele se precipita muito em finalização de fora da área. Ele foi tentar uma de perna esquerda ali, uma bola que sobra. Então, às vezes, o Fabiano é um pouco afoito, assim, para tentar resolver logo a jogada, para finalizar logo, muitas vezes. Acho que aquela estreia dele que a gente viu ele acertando várias jogadas, deu a sensação de que, ou não sei se para ele mesmo, né, ele tem essa característica de ser realmente muito agudo, né, de finalizar muitas vezes, e às vezes eu acho que falta um pouco mais de refino ali, de um pouco mais de visão para enxergar uma jogada mais tranquila. Mas eu considero um jogo razoável, vai, vou botar amarelo, Eu acho que em alguns momentos ele teve uma certa dificuldade, vou ficar no razoável. É porque eu senti hoje o time mais para razoável mesmo. Vou ficar no Muito razoável bem. com o Fabiano. E no lado Amarelo. esquerdo, o Matheus Bahia. Aí o Bahia pode ir verde forte, bem forte. O Bahia foi uma peça muito importante de novo no jogo. Ele é um jogador que cria muitas possibilidades, né? O avanço dele pelo lado esquerdo. Claro que ainda comete falhas, teve um jogado no segundo tempo que ele vacilou em querer também sair driblando. O Bahia ainda tem essas dificuldades, mas para uma carência hoje de criação que o Ceará tinha, o Bahia foi fundamental. Foi fundamental. Eu ainda tenho dúvida se ele é o melhor da partida, mas por enquanto fica esse verde mais forte aí para ele. Foi um dos principais atletas hoje na partida. Muito bem, então defesa avaliada aí, todo mundo. Três com avaliação positiva, né? O Bruno, o Éder e o Matheus Bahia. Razoável para o Ramon e para o Fabiano. Bom, partindo para o meio de campo, a dupla Sobral e Lourenço. Sobral foi ruim, não gostei da partida dele, laranja aí para ele. Ele, às vezes, eu acho que tem uma coisa que o Sobral, às vezes, utiliza demais, às vezes isso dá certo, mas eu acho que, às vezes, ele pratica isso em excesso, muitas vezes. É sempre tentar fazer uma bola longa e diagonal, sabe? Ele tá na direita, tenta inverter essa bola longa e diagonal para a esquerda.
Às vezes ele está na esquerda, até porque ele corre o campo inteiro. Então, assim, os primeiros minutos do Ceará dentro de campo, quando o Ceará estava com a posse da bola, o Sobral estava em todo canto. Então ele pegava a bola na direita, pegava na esquerda. Então ele não foi omisso ao longo do jogo. Só que ele começou a cometer muitas falhas durante o jogo. Então, na minha avaliação, o Sobral, e é esse ponto que eu estava falando. Na hora que o Ceará tinha a posse da bola para ter a criação, o Sobral não tinha esse perfil de dar a qualidade necessária nessa troca de passes que o Ceará necessitava buscar. Então, eu vejo que o Sobral fez uma partida ruim, realmente foi um dos pontos negativos hoje do jogo, não teve bem, ainda é um jogador com muita volúpia, mas como era um jogo que exigia mais tecnicamente do atleta do que só a vontade, né, só a movimentação, o Sobral realmente acabou não encaixando para esse contexto. Realmente o Ceará, acho até que eu até cheguei a imaginar que talvez o Dieguinho pudesse começar no jogo de hoje. A depender dessa recuperação do Richardson, eu pensaria em formar uma dupla Dieguinho-Lourenço. Eu pensaria em fazer essa dupla para ver se daria certo né, esse tipo de troca que o Condé, enfim, né, pode tentar. Mas Sobral com o Lourenço não parece bem encaixado. Já o Lourenço fez uma partida... No começo dele eu senti ele meio tímido demais, sem ter muita prevalência, e ao longo do jogo ele foi melhorando. Então eu considero uma partida... poderia ser razoável, mas eu vou ficar com boa. Vou ficar com uma partida boa. O segundo tempo dele... É porque o segundo tempo também já foi um segundo tempo mais ruim do Ceará, né? Complicado também avaliar o Lourenço. Eu vou ficar com razoável, vou ficar mais por razoável. Eu acho que a partida dele teve bons momentos, nem tanto. É um amarelo aí que poderia ser verde, um verde musgo, assim, mas eu também não tenho muita convicção. Às vezes, talvez a partida do Lourenço, na soma geral, tenha ido mais para o amarelo do que praticamente do que para o verde, na minha avaliação. Então, fica esse amarelo aí para o Lourenço. Muito bem, agora Lucas Mugni. Vamos lá, que aí agora eu já começo a fazer a avaliação entre ele e o Bahia. Deixa eu ver se eu coloco realmente... Eu vou colocar um jogo muito bem pro Mugni. Vou botar na mesma cor do Bahia. Na mesma cor do Bahia. Era muito complicado hoje para o Mugni sozinho ter que fazer quase tudo, né? Então, falta que ele bateu ali, quase fez o gol. A jogada que ele dá o passe para o Bahia, dá o passe para o Pedro Raul também foi importante. Então, acho que foram os dois jogadores que ainda conseguiram ter. Claro que comparado ao que a gente viu no último domingo, o Mugni jogou um pouco abaixo, mas eu acho que devido a carências que ele tinha ali em torno dele de qualidade, né? Basicamente só o Bahia colaborava, o Mugni foi uma rara exceção ali. Eu vou acabar agora decidindo mesmo quem é o melhor campo, vou ficar com o Matheus Bahia. O Mugni ainda foi bem relevante, mas eu acho que o Bahia, dada essa carência, acaba sendo a peça que foi fundamental, né? Até porque também um passe dele para o Pedro Raul foi um passe que ele observa ali e o Pedro Raul faz um movimento muito bem para abrir o placar. Vou ficar com o Bahia como melhor do jogo. Muito bem, mas o Mugni... o Mugni, de fato, teve, de novo, uma boa atuação. Muito boa atuação dele, principalmente por conta da carência que era o ataque, né? Pedro Henrique já pode colocar a bolinha branca, foi um tempo muito curto dele dentro de campo, né? Isso. Aí fica aí sem avaliação. Ailon, mal. Eu não vou colocar muito mal, não. Mas é um mal que poderia ser muito mal. É um mal que poderia ser muito mal. Fez pouco o Ailon. Fez pouquíssimo o Ailon hoje no jogo. Eu até achei que ele nem fosse começar com o Ailon. Eu acho que enquanto não tiver um novo camisa 9, tem o Guilherme da base, né, que entrou, eu acho que o Ailon pode ser o reserva imediato do Pedro Raul. Ainda também não me agrada, como eu falei lá no começo da temporada. Eu acho que o Ceará, pensando no Ailon como camisa 9, não é bem o ideal. Mas, enfim, eu acho que também não foi absurdo colocar ele aberto de lado, até porque ele jogou, assim, boa parte dos últimos anos. Mas não funcionou. O Ailon tem essa característica, às vezes. Quando ele não está bem no jogo, se ele não está atento às jogadas, se torna um jogador meio dispensável, assim, dentro do time. Então, foi pouquíssimo inspirado, desaparecido do jogo, em boa parte do jogo também.
não ajudou tanto. Às vezes não é um jogador de muita intensidade, é um jogador de característica de um ritmo mais lento. Então, também eu não gostei do jogo do Island, não. Pedro Raul vai com o bem. Eu não vou colocar no mesmo patamar de Mugni Bahia, porque, claro, o gol dele é um gol de 9, né? Com certeza, eu acho que nenhum outro jogador do elenco do Ceará teria feito o gol que ele fez, da maneira como ele bate na bola. Até ele tentou uma no segundo tempo também. Mas eu senti que o Pedro Raul também, em alguns momentos, ele cometeu falhas ali de troca de passes em alguns momentos. Mas, no geral, o saldo dele é positivo. Ele aproveitou muito bem a jogada, ganhou algumas disputas de cabeça, até porque ele tem um porte bastante significativo, assim, em termos de ganhar a jogada aérea. Ele é muito bom nesse aspecto. Mas ele também ficou comprometido pela baixa produção, né? Desses jogadores que entram de lado, que aí já vou entrar nos reservas. O Fernandinho, por exemplo, ele entra no primeiro tempo, não causou impacto no primeiro tempo, ali na reta final. Boa parte do segundo tempo, estava mal do jogo, eu até estava achando ele um dos piores jogadores do Ceará, muito embora ele era um jogador mais acionado do que o Ailon. O Ailon realmente estava sumido. Mas no final do segundo tempo ali, ele começa a aparecer. Então ele fez até algumas jogadas interessantes. Mas esse é um jogador daquele que eu estava citando antes, Fábio. O Fernandinho, ele começou bem no Ceará e agora, nesse momento, ele está caindo de rendimento. E eu acho que é fácil de resolver essa situação. Assim, isso eu posso dizer que é fácil, mas eu estou dizendo assim, eu acho que o que ele tem cometido de falhas ao longo do jogo uma conversa pode acabar ajudando. Porque ele tem prendido demais a bola, sabe? Prendido demais. Teve hoje umas 2, 3 jogadas, sabe assim, que era saindo da defesa, com 5 opções de passe, ele querendo passar por 2 jogadores, assim, sabe? Então, alguns jogadores têm essa característica, né? Que é a mania de querer driblar, assim. É como se o cara só pudesse viver da próxima jogada se passar por um jogador. E o Fernandinho tem muito essa característica de um atleta que prende demais a bola, que tem uma característica que acaba prendendo muito, sabe assim, o jogo. Em muitas jogadas de contra-ataque, o Fernandinho poderia ter feito melhor. Então eu vou ficar com aquela coisa. Eu tava pensando o ruim, mas eu vou ficar com. Eu não sei se essas 2 jogadas finais dão crédito pro Fernandinho. Eu vou botar um jogo ruim pro Fernandinho. Eu vou botar um jogo ruim. Laranja, então, né? Laranja. Porque ele ficou muito tempo, e assim, foi pouco tempo que ele. Porque no finalzinho ele aparece bem. Ele poderia ter se redimido. É um laranja para um amarelo aí, de uma certa maneira. Mas é porque eu acho que ele pecou muito hoje, assim. Teve muitas jogadas simples. Na hora que o Ceará tinha a bola, o Fernandinho perdia a bola facilmente, assim. Momentos de respirar. O Fernandinho não estava dando esse tipo de qualidade. E aí é o ponto que eu estava frisando, Fábio. Eu acho que o Ceará vai ter que buscar mais um jogador que joga pelo lado. Eu acho. Eu acho que o Ceará até trouxe o Márcio, pode trocar o Martins ali com o Dieguinho, que o Martins entrou mais lá na direita no Ailio e o Dieguinho entrou no Sobral. Os dois entraram juntos, mas na verdade o Dieguinho entrou na do Sobral e o Martins entrou na do Ailio. O Martins, por exemplo, eu vou colocar um razoável para ele. Eu acho que também houve um certo exagero do Martins em algumas jogadas, errou também em tomada de decisão. Não vai ter a mesma avaliação do Fernandinho, porque o tempo dele foi menor. Mas conseguiu ter algumas jogadas ali ok, sabe? Também não vou pesar tanto assim para ele, não. Mas é razoável para o Martins. Acho que poderia ter entrado melhor. Acho que quase que foi meio contaminado o time inteiro, assim, sabe? Tinha muita jogada fácil para o Ceará fazer e o Ceará queria prender demais a bola. O Martins fez isso também, o Fernandinho já estava fazendo. Então isso eu acho que acabou gerando realmente o Ceará não aproveitando jogada de contra-ataque quando o América estava saindo mais para o jogo. Então foi um ponto que eu não gostei muito dos dois pontos quando entraram, porque daria para o Ceará ter feito o segundo gol se tivesse caprichado mais na jogada de transição. Dieguinho, eu gostei da entrada dele, vou colocar um bem para ele. Acho que é um jogador que, a depender desse contexto que a gente estava falando dos volantes, eu tentaria ver, sabe, nesse jogo agora contra o Maracanã. Se o Richardson estiver de fora, Dieguinho, e aí, claro, para mim o jogo contra o Confiança na quarta é o jogo mais importante, Dieguinho, e aí eu coloco o volante que não jogaria o jogo de quarta. Então, hoje, se eu fosse escolher, seria o Sobral. Eu faria Dieguinho com o Sobral,
no jogo de domingo, desculpa, né? Falei sábado, mas é domingo. Então, eu colocaria o Dieguinho sendo dupla com o Sobral, dependendo do contexto, talvez até colocar o Dieguinho mesmo diante da equipe do Confiança. Rômulo foi a última troca ali, né? Já foi bem tarde, né? A troca, né, Fábio? Acho que já era os 38, 39 do segundo tempo. Acho que não dá para ter uma nota para o Rômulo, não. Acho que foi já bem tarde essa substituição dele. Acho que é uma bolinha branca aí para ele, porque realmente foi bem tarde mesmo a troca. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? Realmente, como ele entrou aos 36 ali, não teve tanto tempo em campo. Então, falta agora o Condé. Não, falta o Guilherme ali do ataque, né? O Guilherme, isso. Que também Guilherme, entrou no final, né? Mas eu vou botar um razoável para ele. Vou botar um razoável. Porque, queira ou não, tem que ponderar. Teve uma chance ali que passou por ele. Foi até na hora que faltou energia, eu fiquei acompanhando pelo rádio. Depois eu tive que voltar lá na ESPN, no Disney Plus, para ver a... Mas também não dá para cobrar tanto do garoto, né? Assim, se movimenta bem e tudo mais. Acho que talvez... A questão é que eu acho que não vai ter muito jogo agora. Por exemplo, eu acho que o Guilherme pode... Eu não sei bem, mas assim... o Guilherme poderia... Assim, eu acho que o jogo do Maracanã no domingo não precisa ser 11 jogadores, sabe assim, os menos utilizados possíveis. Eu acho que dá para mesclar, colocando ali alguns jogadores que têm costume de entrar, tipo Romulo, pode entrar, descansa Mugni, coloca Matheus Araújo. Dá para fazer um time alternativo e dando oportunidades. O Guilherme pode ser uma dessas novidades para o jogo do Maracanã. Pode ser interessante. Muito embora eu sempre tenho um pezinho atrás com o jogador da base. Aquela coisa, tem que ser um jogador da base que esteja bem. E ele é um jogador que começou ok. Acho que nem muito auê e também muito menos fazer críticas ao Guilherme. Assim. Mas pode ser uma peça interessante para se observar, já que esse jogo, teoricamente, é um jogo mais descartável, né? O jogo do próximo domingo. E o Condé, eu vou colocar um razoável para ele. Vou botar um amarelo aí para ele. Acho que o time... Acho que em parte talvez não tenha nem sido por culpa dele, mas eu acho que ele demorou um pouquinho nas trocas, o time também não se comportou muito bem em alguns momentos. Acho que ele deve ter até cobrado, deu para ver certa parte ele cobrando o time ali para estar mais atento, sair mais de trás em alguns contextos. Mas foi isso, foi uma partida bem razoável, acho que é o que representa o jogo hoje do Ceará. Com poucos jogadores, poucos assim, né? Até porque eu coloquei aqui 2 excelentes e 4 jogadores, até positivo, mas 3 jogadores ruins, né? Então, assim, na média, realmente fica esse amarelo. O amarelo até indo para o verde ali, porque teve no primeiro tempo o Ceará foi bem, né? Assim, então, foi isso. Jogo razoável para bom. Muito bem, então todo mundo avaliado aí de Ceará 1, né? América de Natal 0, vitória do Vozão. Alguns comentários aqui para a gente finalizar. O Felipe Vieira fala: Pessoal, se o Ceará ainda não foi testado, qual time do Nordeste foi? Sinto uma certa má vontade, para ser sincero. Vai ter uma diferença, né? Assim, quando a gente fala do Ceará e, por exemplo, dos times que já jogaram a Série A no ano passado, como Bahia, Fortaleza e Vitória. Porque boa parte dos jogadores do elenco a gente já sabe o que esperar numa Série A. Então, quando a gente fala de Ceará e Sport, sobretudo, né? Que são times que jogaram a Série B, a dúvida naturalmente é maior, né, Thiago Minhoca? Enfim, são times que estão se remontando, vieram de uma Série B, então a gente não tem muito parâmetro. E quando a gente fala de Fortaleza, Bahia e Vitória, a gente tem um parâmetro, né? Então a gente consegue ponderar mais algumas coisas. E no caso do Ceará, e inclui o esporte nesse balaio, a gente ainda precisa ter mais jogos, né? Mais testes, enfim, mais contextos para a gente realmente conseguir projetar o que esse elenco aí pode entregar. É mais ou menos isso? Eu não sei por qual. Enfim, tem alguns torcedores que querem que a gente exalte. E, como eu falei, para mim o Ceará está muito bem, cumpriu todas as metas da temporada. Mas sendo bastante honesto, assim, o Ceará não está sobrando. O Ceará não está sobrando. E eu acho que isso não é um problema, certo? A minha análise do Ceará para essa temporada, eu não quero... aliás, eu nem espero que o Ceará vá sobrar nessa temporada. Eu quero que o Ceará seja uma equipe equilibrada dentro de campo. E o Ceará está conseguindo fazer nesse começo de temporada. Tanto que eu citei, eu não sei se aqui eu citei em outro local, talvez lá na rádio onde eu trabalho,
que tem muitas equipes do futebol brasileiro que estão tendo problema. O Botafogo está péssimo, por exemplo, vai ficar um mês sem jogar, assim como o Cruzeiro. O Juventude, que já caiu, né? Porque também o Campeonato Gaúcho lá terminou mais cedo, mas o Juventude caiu na Copa do Brasil. O Mirassol começou bem, já trocou de treinador. A gente fez um programa aqui falando dos 20 clubes da Série A. Tem muito mais equipes pior do que, mas muita mais equipes pior do que o Ceará. Só que o parâmetro do Ceará não pode ser, na minha avaliação, olhar para os outros lados. Isso também é um dos fatores. Nem todo mundo está conseguindo fazer o que o Ceará faz. Isso eu concordo. Só que o que eu estou falando é a maneira de jogo do Ceará, até agora, não teve enfrentamentos. E aí, quando ele mencionou isso, por exemplo, o Fortaleza já enfrentou Sport, Vitória e Ceará. O Vitória já enfrentou Bahia, Fortaleza e vai pegar o Sport que ainda não pegou, né? O Ceará só pegou o Fortaleza. Em São Paulo, todo mundo já pegou ali pelo menos umas 4 equipes, entendeu? Então, assim, lá no Rio Grande do Sul já teve Juventude e Grêmio, já teve Juventude e Inter e Grêmio. O Ceará, eu não sei quantos jogos, assim, comparado às duas equipes, mas talvez o Ceará tenha sido a única equipe da Série A que pegou menos confrontos, né? E acho que o Sport também, o Sport só pegou o Fortaleza, em termos de desafio, né? E acho até que o Sport está pior do que o Ceará quanto a isso, porque o Sport perdeu os clássicos no Campeonato Estadual. Muito embora, né, tá ali na semifinal para enfrentar o Santa Cruz no final de semana. Então, assim, não é diminuir no Ceará, é só ter a cautela nesse exato momento. Porque se eu chegar aqui e dizer, o Ceará tá indo muito bem, o time tá... Esse futebol de hoje aí, pode confiar. Esse tipo de futebol contra o América de Natal vai dar certo. Eu estaria negando o que eu próprio avalio do futebol. A maneira como o Ceará jogou hoje contra o América, para um contexto diferente, claro que cada dia, a maneira de jogar, a concentração é diferente, o foco é diferente, mas, queira ou não, a gente tem que analisar o jogo que aconteceu. O jogo que aconteceu hoje, o Ceará fez um jogo abaixo que poderia ter comprometido. E se esse futebol um dia aparecer lá na frente, como eu geralmente faço, muita gente acha que eu fico repetindo, eu trago jogos de exemplo da temporada. Eu vou falar, lembra aquele jogo do América de Natal, lá no PV, que o Ceará ganhou de 1-0 e que não foi suficiente? Aquele jogo está sendo representado agora, nessa tal rodada aqui da Série A. Porque aquela faceta do Ceará, voltou a aparecer de novo. Porque nenhuma equipe é constante. Tem altos e baixos. Cada equipe tem o seu perfil. Saber reagir à situação, de quando vai pegar um adversário mais fechado, transição, como o Ceará sofreu muito no jogo do domingo contra o Maracanã. É assim que a gente vai desenhando o Ceará. E claro, como eu falei aqui, todo mundo é livre para dar sua opinião, de discordar. A gente, à vontade, um debate é para isso mesmo. Você não está aqui para concordar com o que eu falo. Você pode discordar. Aliás, eu até quero que discorde também. Mas também, se quiser concordar, eu acho que, na verdade, a gente tem que tentar explicar como é esse Ceará. A temporada está começando nesse exato momento. O Ceará teve os adversários que ele saiu muito bem até aqui. Ganhou 9 de 11 jogos. Cumpriu até agora todas as metas. Então, é ver como o Ceará vai lidar com outro cenário do que vai ser a temporada. Vai ter equipes na Série A piores do que o Ceará. Isso aí eu não tenho dúvida. Vai ter pior. Como vai ter equipe? Vai ter equipe muito boa em uma fase, vai ter equipe ruim que vai dar trabalho, entendeu? Vai pegar um Mirassol, um joguinho fácil. Aí, às vezes, o jogo não é fácil. Às vezes, vai pegar um Cruzeiro em crise, vai pegar um Botafogo em crise, ou até mesmo um Flamengo. Um Flamengo eu acho difícil, mas, sei lá, um Palmeiras ali com um time alternativo, que está pensando em Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro, e o torcedor do Ceará sabe muito bem isso, até porque viveu isso até um tempo atrás, sabe que não é por conta de peças que vai... o time é horroroso, que é o torcedor mais negativo. Esse time aí vai ser saco de pancada, vai ser lanterna. Mas também nada também de exaltar demais. Eu acho que o que o Ceará fez até agora fez muito bem daquilo que tinha que estar, mas a gente tem que ponderar os adversários. Boa parte dos adversários que o Ceará enfrentou ou são times sem divisão, ou de Série D, ou de Série C. Eu acho que de Série B o Ceará não enfrentou ninguém até agora. E de Série A só enfrentou o Fortaleza. Por isso que eu acho que temos que ter um pouco de cautela nessa análise. Até porque e aí o outro que você falou, Fábio, por mais que o Sport tenha enfrentado o Santa Cruz, que é da Série D, e o Náutico, que é da Série C, é um clássico, que também muda um pouco do ambiente do que é o jogo, né? Não é um jogo tão comum como geralmente é um jogo de outro contexto de campeonato. Muito bem. O Bruno, o João Pedro, na verdade, né, ele fala aqui que, até concordando
um pouco com a gente, né? Ele falou: o Bruno não pode não sustentar uma pressão de adversário forte, Fabiano pode não segurar um ponto esquerda de primeira prateleira e o Mugni pode sentir uma marcação difícil, ainda são incógnitas. Ele citou jogadores que estão bem, né, nesse início de temporada, mas Série A é outra conversa, né? E o próprio Condé, né? Assim, o Condé foi mal no Vitória, então Não, é outro que precisa se provar, né? o Condé no começo do ano, quando começou ali o começo, já estavam debatendo. Não vai aguentar, né? Não vai chegar na Série A. Alguns torcedores, estou dizendo que era a maioria não, alguns torcedores começaram a falar, não vai dar certo com o Condé. E aí veio de novo todo o repeteco do que aconteceu com ele na época do Vitória, ó. Preso a jogadores, o jogador tá mal e ele continua insistindo. Foi assim com o Marlon no começo, foi assim com o Kehler. Mas eu acho que o Condé cresceu muito nesse período. A grande questão é sempre ficar nessa desconfiança. Eu tenho restrições ao trabalho do Condé em alguns momentos. Tenho restrições, principalmente nos jogos fora de casa, que aí também é um outro fator que a gente pouco analisa. O Ceará até agora, Fábio, ele só saiu de Fortaleza. Ele não foi nem para a região metropolitana. O Ceará só saiu de Fortaleza para jogar contra o Náutico e contra o Sergipe. Todos os jogos do Ceará, os outros 9 jogos do Ceará, todos foram ou no PV ou no Castelão. Ou no PV ou no Castelão. Então, assim, tem esse outro fator também que a gente sabe que os times do Condé, do ano passado, tinham uma dificuldade. Aliás, é até natural. Quando você vai jogar fora de casa, no estádio que você não conhece, você tem mais dificuldade. Então, assim, diferentemente do que pegou o Sergipe, por exemplo, né? E o Ceará ainda vai ter muitos jogos em casa. Então, joga no Castelão. Os próximos 3, pelo menos. Né? Os próximos 4, assim, possivelmente. Por enquanto tá PV, né? Mas o Ceará tá tentando mudar o jogo de novo para o Castelão do domingo. Aí depois, no meio de semana, contra o Confiança, também no Castelão. Depois, as finais do estadual, os 2 jogos no Castelão. E talvez até o começo da Série A, o único jogo que apareça fora de casa é o duelo contra o Bahia. Aí sim, um outro adversário de mais peso, né? E o Bahia já definindo onde ele vai estar, se Libertadores ou Sul-Americana. Então, assim, por isso que eu falei assim, vamos ponderar também um pouco. Eu, se tivesse tudo mal aqui no Ceará, eu estaria criticando e batendo onde tinha que bater, mas sem terra arrasada. O Ceará vai ser lanterna, o Ceará não sei o que e tudo mais. Não, o Ceará, eu não ia pelo menos fazer dessa maneira, a não ser que tivesse uma coisa pavorosa, né? Tipo, perdendo aí mais da metade dos jogos, aí poderia até gerar o alerta para isso. Mas no momento, eu não sou de jogar confete para esse tipo de situação. Eu acho que o Ceará tem que fazer o trabalho como está fazendo. Agora, ainda há coisas para a gente testar. São coisas ainda que não foram avaliadas ao longo desse começo de ano, né? Ao longo desse começo de temporada, aliás. Muito bem. Então é isto. Ceará passado a limpo. Né? Valeu para a galera que interagiu. Júlio César fala que o Ceará não tem culpa de não ter pego ninguém da Série A, fora o clássico. Fez bem o seu papel, é Não, isso. Assim, ninguém tá dizendo que é culpa séria. Mas aí eu não estou dizendo que o Ceará é culpado disso, não. Eu só estou dizendo que os jogos até aqui, calma. Não é para fazer. Pronto, ó. Agora aí é que tá. Não podemos, então, fazer ressalvas aos jogos que o Ceará está fazendo, entendeu? Não é. Temos que fazer ressalva também. Não estamos dizendo que esse time não vai conseguir jogar na Série A. A gente só quer ver mais, né? A gente só. Então, o rapaz que falou isso sobre dizendo, pô, o Mugni é uma. Eu não acho que o Mugni é uma incógnita, não. Aquela coisa, talvez. Aí é que tá. Eu acho que na Série A, viu? Eu não sei se ele joga na Série A, não. Assim, mas é porque, assim, se a gente tá colocando o melhor jogador até agora no começo da temporada do Ceará, o Mugni, como incógnita, qualquer jogador hoje está no Ceará é incógnita. O Pedro Raul é incógnita no Ceará. Porque ele falou assim, pô, fez gol no Maracanã, fez gol na América de Natal. Aí quando chegar na Série A, entendeu? Aí vai fazer gol no time da Série A. Ailon vai dar certo. Pedro Henrique, que estava mal no Corinthians, na idade que tem, nem sabe se ele vai poder voltar. Fernandinho vai render, sabe? Matheus Bahia, que apoia muito bem, mas defensivamente gera um espaço danado. Se o Mugni, hoje o melhor jogador, é uma interrogação, que na minha avaliação não qual todo jogador do Ceará é. Todo jogador do Ceará é. Para mim, o Mugni é o melhor jogador. Pode ser que na Série A não corresponda, mas a gente tem que falar do momento. O Mugni joga muito bem, o Bahia está jogando muito bem, o Pedro Raul começou muito bem, e a gente tem que analisar com o que tem. Então, até lá, óbvio. E aí, aquela coisa, eu vou utilizar exatamente esse termo que o cara falou aí no comentário, Fábio. Se a gente fala que o Ceará não é culpado dos adversários que ele está enfrentando, se o Fernandinho, o Ailon e o Galeano não estão jogando nada, então isso diz muito também deles, não diz?
Se são times que o parâmetro, pô, tá ganhando de um time que não é para, né, calma, como eu tô dizendo. E esses jogadores não estão rendendo, então isso diz muito também desses jogadores. É claro que a gente pode considerar que Bahia e Mugni pode ter dificuldade na Série A, mas, poxa, o Galeano não tá conseguindo passar de um jogador do Maracanã, sabe? Isso é que é preocupante. Se o cara tá conseguindo passar de um jogador do Maracanã, como é que vai passar de um defensor lá da Série A, de boa parte dos defensores da Série A? Então esse é o ponto, e por isso que a gente está aqui para debater. E aí vou trazer mais um assunto, rapidinho. Atos já está na agulha aí já? Ou não? Já. Já está aí, ó. Minhoca, tu tomasse água de janeiro, foi? Tomei água de janeiro? Essa expressão não deve ter em Fortaleza, não. Aqui em Pernambuco, tomar água de janeiro é para fazer a criança falar muito. Fala muito, meu amigo. Não, é porque eu achei que você não estava nem pronto ainda, porque eu só ia falar rapidez sobre o dilema do... Eu tô curioso para saber o assunto. Vamos. Não, mas o assunto é um assunto até rápido. É um assunto que tá chato pra caramba já. Que é a questão do onde vai ser o jogo do domingo. Por enquanto tá no PV, né? O Ceará entrou com um ofício ali para pedir. O STJD colocou para que a federação respondesse essa situação. E aí vamos agora saber se a federação vai agendar o jogo para domingo. Realmente, o Ceará ainda não abriu o check-in. Fortaleza também não abriu o check-in. Eu acho que não vai dar nem 15 mil, nem no jogo, nem no outro, assim, porque já tá tarde para a galera chegar, mas... E também não sei, porque o jogo foi 3-0 na ida, não sei se o cara vai querer sair domingo, 5 da tarde, para ver o jogo. Enfim, vai ter presença, vai, mas eu não sei se vai dar 15 mil pessoas nesses dois jogos aí. O do Fortaleza ainda tem esse a mais, porque o Fortaleza empatou, né? Pode ser que ainda dê um pouco mais. Mas, realmente, esse imbróglio do Castelão aí já tá enchendo muito o saco aí nesses últimos dias.